Existe um senso agora de urgência, de preocupação das pessoas que estão percebendo que as nossas liberdades estão em risco. E isso, eu estou falando até de pessoas que se dizem até os isentões, já começaram, cara, eu acho que estão extrapolando, estão passando dos limites. E qual é a conexão que você pode fazer entre essa questão de manutenção das liberdades e o armamento, ou o direito de portar armas ou de possuir armas? Então, quando a gente percebe em toda a história da formação dos países, à medida em que o Estado foi avançando nas liberdades individuais, esse avanço não cessa, é muito difícil você parar. E o Brasil, ele experimentou isso. O que acontece? Quando você tira do cidadão meios aptos a exercer a legítima defesa, num país que não cuidou de explicitar entre os limites do Estado na Constituição o direito, a garantia da legítima defesa do cidadão, e você percebe ao longo do tempo um agravamento na restrição dessas liberdades. E aí nós nos deparamos nos últimos 2 anos com todo esse problema global que estamos tendo aqui no Brasil, visto mais como um problema político do que como um problema de saúde pública, e o Estado não teve dúvidas, ele avançou de uma maneira extremamente agressiva em nossas liberdades individuais. Então, hoje, a gente trata, sim, do direito de poder defender a família, do direito de praticar um esporte, do direito de poder se defender, mas acaba observando que o nosso país está tão fragilizado que nós temos observado os limites que atingem o nosso direito de ir e vir, nosso direito de trabalhar. Polon, o seu slogan não é sobre armas, é sobre liberdade. A ideia que dá é que a arma garante a nossa liberdade. Você pode versar um pouquinho mais sobre isso? Porque uma das falácias da esquerda é falar que a arma, ela oprime, quanto mais armas nas ruas, menos pessoas vão se sentir à vontade para sair, vai prejudicar, por exemplo, o comércio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso e desmontasse essa falácia. Bom, o que acontece, né? Existem várias mentiras que eles utilizam, e algumas mais do que outras, mas o debate sobre armamento no Brasil é sempre conduzido por mentiras. Então, eles querem justificar o aumento de armas lícitas com o aumento de crimes, algo que já foi rechaçado, inclusive, pela ONU, que é a maior entidade desarmamentista do mundo. Tanto que na frente da ONU tem um revólver enorme com um nó na ponta. Ao contrário disso, nós observamos quedas significativas, tá? Na taxa de homicídios com armas de fogo, reduzindo a patamar de 1999, desde que o aumento do número de aquisição de armas por cidadão se verificou por conta da onda Bolsonaro, vamos dizer assim. Outra também muito comum é que as armas do cidadão vai parar na mão da criminalidade. E aí você pega a mesma empresa que está devendo milhões para o governo, que não vai televisionar a Copa América, que hoje é um blog de ataque 24 horas contra o presidente, né? Até outro dia estava passando lá no Globo News deles lá, a pessoa falando, nossa, agora infelizmente nós vamos ter que dar notícia boa, já está nesse ponto. Tá? Outro dia todos falaram ex-presidente Bolsonaro, eles não têm o menor pudor, virou um folhetim de ataque, aquilo que a gente ouvia falar na época da princesa Di lá, da Lady Di, na imprensa marrom, é a personificação da imprensa marrom, dos tabloides em forma de jornal, de televisão, e de todas as outras mídias. Eles têm o maior orçamento de jornalismo investigativo do Brasil, isso é inquestionável, tá? E aí eles fizeram uma matéria para o Fantástico, que é o seu folhetim de domingo, né? O seu tabloide sensacionalista e doutrinário, né? De lavagem cerebral, de doutrinação desarmamentista e progressista de um modo geral, fizeram toda uma pesquisa para procurar pessoas que estavam tendo armas desviadas para o crime. Veja, Camila e Gustavo, hoje nós temos no Brasil mais de 500 mil de atiradores esportivos, tá? Mais de 500 mil. São várias armas que essas pessoas têm. Daqui a pouco vai ser 500 mil em um. Exatamente. São várias armas que essas pessoas têm, e hoje na Polícia Federal mais 1 milhão de armas. O Fantástico, com todo o seu aparato, com todo o seu dinheiro, com toda a sua estrutura, conseguiu encontrar, sabe quantas pessoas que tiveram armas que abasteceram o crime por conta de furto ou qualquer outro motivo? Não, quantas? Uma pessoa e 500 mil? 500 mil. Acharam um. Agora, deixa eu dar um número interessante para vocês.
As armas em questão foram adquiridas em 1998. E o crime reportado aconteceu em 2017. Nem se falava em Bolsonaro presidente. Então, você vê que eles mesmos não conseguem manter a própria conversa para boi dormir. No Rio de Janeiro, entre 2016 e 2019, mais de 44 mil armas foram apreendidas. Sabe quantas foram legais? De origem lícita? 11. Nossa. E nenhuma delas... Esses argumentos não têm o menor fundamento. Nenhuma delas estava envolvida em crime. Todas foram apreendidas por conta de irregularidades administrativas. Mas entre todas as narrativas, a mais nefasta, a mais cretina, é dizer que o cidadão de bem vai compor uma milícia para manter os projetos totalitários do presidente, que hoje é a única pessoa pública que se levanta para falar que estão assassinando nossos direitos e garantias fundamentais. Veja, a figura pública que se levanta contra abusos que atacam direitos e garantias fundamentais é o genocida, esse é o ditador, tá? E aquele que bondosamente, para o seu bem, priva você do direito mais simples, que é o direito de liberdade de expressão, ou o direito de ir e vir, esse aí é o democrata. Pois muito bem, eles falam que nós formaremos uma milícia. Veja, nós somos um país desarmado. Essa narrativa é completamente imbecil, é uma narrativa completamente ineficaz. Nós não temos equipamentos para formar absolutamente nada. Então, ainda que nós quiséssemos, materialmente é impossível, tá? Além disso, ainda que tivéssemos armas, e não temos munição para poder fazer isso. Um combate armado demanda muita munição, mas muita munição mesmo, são algumas centenas de milhares, não temos, tá? Nem se quiséssemos adquirir hoje, não há como, porque o mercado brasileiro é dominado pelo monopólio de uma empresa, e essa empresa prefere exportar munição do que abastecer o mercado nacional. Então, é impossível, materialmente impossível, mas ainda que há de argumentando um tanto, né, para lembrar o juridiquês das petições, do tempo que eu advogava mais ativamente, apenas em grau de argumentação, supondo que nós tivéssemos armas e munições a rolê, o perfil do cidadão não é compatível com levante armado. Veja, todos nós aqui, nós três aqui, temos filhos, e ninguém vai deixar filho em casa para queimar pneu na rua com o Guilherme Boulos, para queimar prateleira de mercado com a Manuela Dávila, e muito menos para trocar tiro com a polícia. Então, isso é insano, tá? Veja, o crime organizado só no Rio de Janeiro tem 90 mil homens completamente treinados, armados e com vasta munição. Eles não suportam a investida do Estado. Quando o Estado avança, eles simplesmente fogem, tá? Aterrorizados. Então, pensar que o cidadão poderia, em algum momento, investir contra o Estado é um grande absurdo. Então, esse discurso de combate armado tem dois emissores. O primeiro é o sujeito bravateiro de churrasco, que fala, só resolve na bala e não sei o quê, e o cara não tem um estilingue, tá? Não quer trabalhar, é preguiçoso, não quer se envolver, não quer mobilizar, não quer trabalhar de forma adulta. E o outro é a esquerda, utilizando o discurso desse cara para justificar as restrições, dizendo que nós somos pessoas que são tendentes à formação de milícias. Agora vejam, o mais absurdo, o que eles efetivamente temem, Camila e Gustavo, não é o levante armado, é aí que está. Os armamentistas, especialmente os políticos, eles não são contra armas, muito pelo contrário. Quando eles vão na boca de fumo comprar a droga que eles usam, o traficante, amigo deles, que vende lá, ele está armado. Quando eles sobem para curtir nos bailes funks, os traficantes lá dão salvas de tiro para cima no meio do pancadão, né, que chama, que os artistas vão lá e os políticos armamentistas frequentam, então eles não têm medo de armas. Os seguranças dele andam muito bem armados. Os seguranças estão fortemente armados. O próprio Lula ladrão ganhou de presente um fuzil, um AK-47 banhado a ouro. Então você vê, problema... Foi o Gaddafi, que deu só para lembrar. Foi um ditador, eu não lembro qual. Gaddafi, não foi, Camila? Eu lembro. Então, problema com arma, eles não têm, tá? O problema é o quê? O problema é o grau de consciência que a arma de fogo desperta no cidadão comum. Quando você pega um pai de família, um cidadão comum, o mais comum dos cidadãos, tá? O entregador de pizza, o gari, enfim, o advogado, o médico, não interessa. Quando ele decide comprar uma arma, antes de fazer isso, antes de tocar na arma, antes até de decidir comprar uma arma, ele tomou uma decisão muito mais forte, muito mais importante, muito mais intrínseca, que é a decisão de não ser vítima e de efetivamente reagir contra o mal.
E isso impõe a ele um novo código de conduta que importa em fiscalizar todo o mal que acontece. Então, o político está com um discurso demagogo, hipócrita, o cidadão reage. Ele desvia dinheiro, o cidadão reage. Ele está abusando do poder, o cidadão reage. E é disso que eles têm medo. Porque se a maioria dos brasileiros, tá? Se vamos colocar 90% dos brasileiros tivesse a consciência de que a segurança da sua vida, da sua família, dos seus filhos, é obrigação primária sua e não do Estado, e que a defesa do futuro das pessoas que você ama é uma obrigação sua e não do Estado, ninguém votaria ou sequer cogitaria em manifestar a intenção de voto por um sujeito que saqueou o nosso país, que destruiu o nosso país, que roubou como um porco sedento de sangue, se lambuza nas vísceras do outro porco. Quem é do interior já deve ter, não sei se é o caso do seu, Gustavo, que é daí do Goiás, da Camila também, não sei que é de São Paulo, mas quando você vê matar o porco no chiqueiro, o outro porco, ele fica ávido e começa a comer o sangue do porco que morreu, aquela coisa nojenta. Imagina essa imagem grotesca, essa imagem agressiva, e se você soltar o cadáver daquele animal ali, o outro vem dentro das vísceras dele e começa a canibalizar. Guarde essa imagem é o Lula fazendo isso com o povo brasileiro. Cada real que o Lula desviou é ele chafurdando nas vísceras de crianças, de homens e mulheres pobres que precisam de ajuda, de pessoas que estão morrendo agora no SUS. O sangue dessas pessoas está na mão nojenta daquele ditador que se caracteriza. Quando eu vejo aquela imagem dele com as mãos sujas de petróleo, sabe? Aquilo ali é o sangue do povo brasileiro. Aquilo ali é o sangue do povo brasileiro que ele chafurdou quando nos assaltou de forma cretina e desarrazoada, coisa totalmente desmedida. O maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Sim, o maior montante em valor roubado na história da humanidade também. Exatamente. Então, o que eles têm medo é isso, é desse despertar de consciência. Qualquer alusão à formação de milícia, eles sabem que é absurdo. Tá? O máximo que um cidadão tem é uma pistola. O fuzil que a gente consegue comprar, ele não serve para combate, tá? Ele é bloqueado, você não consegue dar rajada, então ele é completamente ineficaz para combate, é uma arma para esporte ou para controle de javali em plantações, tá? Então, essa narrativa visa totalmente tentar nos tirar uma liberdade por conta desse despertar de consciência, e por isso a gente diz que não é sobre armas, é sobre liberdade, porque o cidadão armado, ele sabe que não vai ser nenhum político e nenhum governo que vai dar nada para eles, que assim como ele é responsável pela defesa da sua vida e da sua família, ele tem que ser responsável pela defesa e reconstrução do seu país.